Uma coisa que eu aprendi aqui no G4 é que a gente tem que ser justo sempre. Nossa, você não entregou tal coisa. Era o que eu tava esperando e eu não te avisei. A primeira vez a culpa é minha. A partir de agora tá com você. Acho que é o tesão mesmo em estar sempre arrumando um problema pra resolver. É viciante pra caralho isso, né, velho? Muito, cara. Você bota na sua cabeça e fala assim, eu nunca mais quero travar. Tipo, eu nunca mais quero parar no momento e não saber o que fazer. E se eu criasse um projeto? Daí eu fui e criei na época 1%, que era basicamente como ajudar as pessoas a ser 1% melhor a cada dia. Você sempre vai ter alguém que é melhor que você em algo. E se você não entender isso, o jogo é eterno, cara. Vou te dar uma dica muito boa pra todo mundo que tá escutando a gente. Se você não está contente com o lugar que você trabalha e você não é o dono de decisão, a melhor coisa que você faz é pega as suas coisas e vai embora. A melhor forma que eu entendi pra lidar com a síndrome do impostor é... Galera, bem-vindo à Mesa de Gaut. Mais uma vez, eu sou o Rafael Gama, host aqui, tô com meu amigo Eric. Bora lá, eu sou o Eric, co-host aqui da Mesa de Gaut. Maravilha, maravilha. Pessoal, a gente tá com um convidado muito especial aqui hoje. Vou falar um pouco da biografia dele. Ele tá no G4 desde 2021 e ele tocou algumas áreas como aquisição, geração de demanda, CRM, YouTube e podcast também. Hoje ele é Head de Comunidades, ele foi CEO da Yubi, que é uma startup de investimentos, é isso mesmo? E isso mesmo. Foi criador do MyCSF e empreendeu por 6 anos, empreendedor. Estamos aqui com Peirol Gomes. Valeu, meu querido. Bem, obrigado, Peirol. Pô, cara, é um prazer poder gravar em casa. tô me sentindo aqui. Tá à vontade, né? Pô, jogar em casa é mais fácil, busca dos 3 pontos, vamos pra cima. Peirol, cara, bem-vindo. E a gente tem um presente pra você aqui. Opa! Ó, A embalagem tá bonita, hein? tá bonita, né? Isso aí é o pessoal da Rivers. Fabrício aqui mandou especialmente pra você. Rivers Brasil. Abri aqui pra dar uma moral, porque eu sei o quanto que a gente precisa dar moral pro patrocinador. Ó, esse QR Code aí depois tem um cartãozinho aqui com o meu nome. Exatamente, a mensagem que eles mandaram. E uma camiseta. Pô, mostrar aqui, né? Mostra Patrocinador aí. a gente tem que valorizar sempre. Obrigado vocês. Cara, a Rivers é maneira porque eles trabalham com algodão pima e algodão egípcio. Então é qualidade... E tem algum benefício pra quem tá assistindo a Mesa de Gaut? Tem um benefício, o cupom é a Mesa de Gaut, é 12% em todo o site. 12%? Eu tô usando Rivers aqui, eu sei que você também tá Aqui, usando ó. aí, ó. Eu vou tirar daqui a pouco isso daqui. Galera, segue a Rivers lá, @Rivers Brasil, e o site deles é riversbrasil.com.br. É isso, bora lá. Ô, Peirol, cara, tu é empreendedor, né? Vamos colocar assim, nasceu empreendendo e... Quando você era o Peirolzinho lá, o que você lembra hoje, assim, que você traz hoje para onde você trabalha, né, pro G4, que a tua infância te influenciou e tudo mais, família? Cara, eu acho que família fez total diferença, porque meu pai é empreendedor, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe empreendem tanto no casamento quanto trabalham juntos há 40 anos. Isso é coisa de maluco, trabalhar junto 40 anos. Não, Tá louco, é. Tá, não dá não, mas... Cara, meu pai sempre teve comércio, então a gente mora numa cidadezinha pequena, chama Borda da Mata, capital nacional do pijama. É aqui em São Paulo? Sul de Minas, cara. Sul de Minas. 15 mil, 17 mil habitantes ali. Caraca. Então eu trabalhei sempre... Meu pai sempre teve negócio e sempre chamando a gente. Vem aqui na loja, toca alguma coisa. E eu sempre imaginei, falei, cara, não gostaria de ter a vida do meu pai. Acordava cedo, nunca faltava no trabalho, não tinha hora pra chegar. E depois o mundo virou, né? Daí eu falei, cara... Vou empreender. Vou empreender. Mas eu acho que teve um pouco disso, cara. E sempre incentivado, né? Não, acho que incentivado não. Porque meu pai nunca chegou pra mim e falou assim, vai empreender. Acho que nenhum empreendedor fala isso, sim, né? Sim. Não é um conselho, foda, isso né? é a consciência que você pode dar. Mas é muito mais na pegada de o que você quiser fazer. Tipo, a rede de segurança era muito tranquila, né? Pô, faz o que você quiser, eu vou estar aqui, vou ajudar, então... Se der ruim... Se der ruim, você volta. Você volta e tal. Então... Aí, pô, o aprendizado que passa, né, como empreendedor, como essa disciplina, todos esses pontos, acho que isso diz muito sobre a gente e como a gente vai ser. Não, acho que faz total diferença, cara. Quando você para pra entender, assim, por que as pessoas são disciplinadas. Pô, mais tarde vocês vão gravar com a Mari aqui também. E ela fala muito disso. Então, o John fala que quando você quer procurar pessoas que vão dar certo na vida, a melhor dica, pega disciplinado. Não tem problema, tipo, se essa pessoa sabe ser disciplinada em qualquer coisa, pode ser fazendo balé durante a infância inteira, seja fazendo natação, jogando futebol, qualquer coisa, a chance dessa pessoa dar certo é
absurdamente maior, né? Então, Cara, total. A gente gravou um episódio com o Atab, já até tá no ar, ele fala do autodrive, né? Se eu tiver que te cobrar mais do que você se cobra, você até postou isso postei, no mandei pro meu time. Meu, e é real. É a autogestão, autodisciplina, é o autodrive. Meu, isso aí o empreendedor tem, né? A cabeça de dono. E é o que a gente cobra do nosso liderado, de fato, né? Mas hoje, você... como que você lida ali quando algum liderado não tem esse autodrive? Cara, não sei te falar, tá? Porque não, depois do Napoli, não, do Atab falar isso aí, eu fiquei refletindo. E talvez eu acho que seja o melhor caminho, porque ele falou, né? Tipo, cara, se você não se cobra o quanto eu te cobro, se eu preciso te cobrar mais do que você se cobra, talvez seja melhor você não estar no meu time. Uma coisa que eu aprendi aqui no G4 é que a gente tem que ser justo sempre. Uhum. Então, eu nunca vou chegar pra uma pessoa e falar assim, você está desligado amanhã. Tipo, não, eu vou dar feedback, fazer todas as coisas. Né? Você tem que ter uma chance de corrigir, pelo menos. Então, eu acho como que eu lido nesses casos é chamar a pessoa e falar, cara, não tô satisfeito. E tá tudo bem. Tipo, com o tempo também você vai aprendendo que o teu time inteiro não dá pra ser só Romário. Não Romário é o pior exemplo de disciplina, né? Pô, não Cristiano Ronaldo. Não dá pra ser só Cristiano Ronaldo. Você tem que ter o Cristiano Ronaldo, tem que ter um outro cara. E tá tudo bem ter aquele cara que chega em tal horário, sai em tal horário, mas entrega tudo que foi combinado. Tipo, não dá pra esperar que todo mundo seja. Mas acho que tá... Eu começo o ano sempre eu gosto muito de falar o seguinte. Você tá abaixo do esperado, dentro do esperado ou acima do esperado. Os maiores problemas que a gente tem quando a gente troca com um time... quando o cara acha que ele tá performando muito mais do que ele tá. Então, mano, você acha que você tá bem? Pô, eu acho que você tá abaixo. A gente tem que sentar e... Vamos alinhar aqui? Sim. Então, acho que esse, pra mim, é o principal ponto que dá pra fazer quando tá esse balanço de expectativa. Certo. A gente lá na Vinta, eu tenho um ritual, todo final de mês a galera faz uma autoavaliação, que é o Monthly Review. E, meu, a gente não tinha isso e depois que a gente implementou, a gente viu a diferença dessa autoavaliação, sabe? E também a gente coloca pro próprio time avaliar o líder, né? De forma anônima. Porra, isso deu muito certo, né? Não faz muito tempo que a gente implementou isso, mas foi o quê? Uns 3, 4 meses que a gente implementou, mas tem feito a diferença. Tem algum tipo de ritual que vocês fazem lá? Cara, rituais padrões. Então, one-on-one com frequência. Eu comecei, cara, que a gente começou a escalar muito o time faz uns 6, 7 meses. Então, a gente tá naquela parte de pegar os rituais e ver o que funciona e o que não funciona. Uhum. Mas eu sempre tento deixar muito claro, cara, você está fazendo um bom trabalho ou você não está fazendo um bom trabalho. Acho que... Tipo, é meio que um ritual, assim. E uma coisa que é importante também, deixar isso escrito. Porque, pô, só falei aqui pra você... Cara, mas você não falou, não tá combinado. Sim, não, cara. Esquece na... Slackzinho ali, ó. Opa, tudo bem? Cara, só pra gente alinhar. Nossa, pô, cara, não sim. gostei do último mês ou gostei, esse tipo de coisa. Documentar tudo, cara. Nossa, isso é muito importante. Tanto pra liderado quanto pra cliente, velho. Uma coisa que mudou muito pra gente lá no nosso time foi quando... O Lucas Riedo, ele trouxe no Traction a questão de não mandar áudio. Mandar tudo por escrito. Nossa, sim, cara. Cara, isso fez uma diferença absurda ali pra gente. Então, cara, situações extremas assim que a gente manda, quando tá na rua e etc. Mas a gente reduz ao máximo, assim, essa questão. Mas isso mudou muito. Não, ajuda demais. E, de novo, ter escrito, ter documentado, muda o jogo. Porque você fala assim, não... e eu tenho uma máxima com o time que é... Se eu nunca combinei algo... você tá no seu viés. Uhum. Tipo, nossa, você não entregou tal coisa. Era o que eu tava esperando e eu não te avisei. A primeira vez a culpa é minha. Sim. A partir de agora tá com você. Boa. Tipo, eu não falei pra você o que eu esperava exatamente, estou te cobrando algo. Então, beleza. A primeira vez é culpa minha, eu errei. A segunda agora você já sabe, então é por tua conta. Simples e prático. Perfeito. E tá escrito, formalizado... E é isso. Ô, Perol, uma coisa que eu queria entender e contextualizar pra quem tá assistindo a gente é... Entender um pouco mais quem é o Perol Quem é o Perol? E aí, o que eu queria contextualizar em relação a isso? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, de estudar, e um dos momentos profissionais para mim que viraram a chave ali como pessoa foi a questão de, fiz cursinho, passei numa faculdade, e eu vi que você entrou no Ciências Sem Fronteiras e você foi parar até em Stanford, e um dos seus primeiros negócios ali foi em cima do que você fez, né? E você buscou replicar isso. Queria que você trouxesse algum ponto ali que foi importante para você, para quem você é hoje. Claro. Legal. Cara, eu
Então, contextualizando aqui, você falou, eu fui fazer intercâmbio, daí eu tive a oportunidade de estudar em Stanford, ali tive aula com uma galera muito foda, tipo, o CEO do Evernote foi meu professor, um dos diretores, VPs do WeChat, participou de uma aula, fez um projeto com a gente. E daí eu cheguei no dia seguinte, eu lembro certinho, isso foi numa sexta, numa segunda-feira eu cheguei para ter aula no Brasil. E a minha faculdade não era ruim, cara. É a Federal do ABC. E dentre as federais, ela é a que mais se dedica a fazer algo diferente, ser inovadora e tal. E eu cheguei de um dia de aula em Stanford para um dia de aula aqui no Brasil. E eu falei, cara, é muito discrepante isso daqui. É completamente diferente. Então, eu falei, cara, o que dá para fazer de diferente? Eu falei, pô, Ciência Sem Fronteiras está mandando uma galera para fora. Na época, tinha mandado 15 mil pessoas. A meta era enviar 100 mil pessoas, que foi o que o governo chegou a fazer. E eu pensei e falei assim, cara... E se a gente pegar essa experiência dessas 100 mil pessoas que estão indo para fora, elas voltarem e falar assim, pô, eu vi isso aqui lá fora que pode mudar aqui. Cara, golaço, benchmark lá fora, todo mundo contribuindo, vai funcionar super. Só que eu descobri que as pessoas não gostam de ajudar por natureza. Então, sim, tipo, as pessoas não vão simplesmente falar assim, nossa, preenche, pô, qual foi a última vez que você preencheu o review do hotel, deu avaliação? Pô, nem o iFood a gente avalia direito, aí deu um motoboy, mesmo ele pedindo e tal, a gente esquece. Daí eu falei, cara, o que dá para fazer? E se eu pegar todo mundo que vai fazer esse intercâmbio, eu ajudo essa pessoa no processo inteiro. E quando ela voltar, eu peço para ela contribuir comigo. É meio que gatilho de reciprocidade. Sim. Então, pô, você quer ir pro intercâmbio? Vem aqui que eu te dou as dicas. Você quer ser aprovado? Vem aqui que eu te ajudo. Quer comprar uma passagem? Vem aqui, eu tenho uma condição especial. Quer chegar lá com um chip no celular que, pô, pode achar absurdo, mas antigamente não era tão fácil. Vem aqui, ó, eu consigo mandar na tua casa, o dia que você chegar no país que você for, você só põe o chip e já tá funcionando. Então a gente começou toda essa jornada e acho que daí o primeiro teste ali, hoje a gente chama de MVP, né? Palavra bonita. Mas o primeiro teste foi, eu tinha voltado para os Estados Unidos, eu lembro certinho, isso, voltei para os Estados Unidos em agosto, eu fiquei namorando a ideia ali mais ou menos até novembro, tomei a decisão. Em dezembro eu falei, cara, vai ter uma galera que viaja para os Estados Unidos na primeira semana de janeiro. Então eu passei o Natal e Réveillon daquele ano escrevendo um PDF que era dicas, você está indo para os Estados Unidos, o que você precisa saber. Você fez um playbook ali. Exato. Eu falei, ó, a tomada é diferente, você não pode ficar dando bobeira na balada, você não pode ficar bêbado na rua, você não pode beber na rua. Tudo que, cara, um intercambista que estava chegando nos Estados Unidos precisava saber. Eu criei essa cartilha, soltei num grupo de Facebook, não era burro nem nada, fiz uma LP, capturei e-mail de todo mundo. Caramba. Cara, 5 mil pessoas. Caraca, 5 mil, uma semana. Uma semana, 5 mil leads. Falei, pô, esse negócio é bom. E comecei a cadenciar. Daí eu comecei a fazer várias coisas, cara. Fiz para vários países, porque eu tinha amigo que foram para os outros países. E daí aquela história, pedi favor, irmão. Foi pra Irlanda, faz aí pra mim. Você foi pra Austrália, faz aí pra mim. Você foi pro Canadá, faz aí pra mim. Compilei tudo isso e daí eu tinha uma plataforma. Cara, simples e prático. Em 3, 4 meses era mais de 50 mil leads. Sem gastar um centavo. Nossa. Simplesmente com um grupo de Facebook. Caraca. E relacionamento. E buscando. E buscando todas as coisas e tal. Então, funcionou super bem. Daí eu comecei a aplicar. Mas daí, depois a gente pode voltar, mas você perguntou como que eu tangibilizo quem que é o payroll. Sim. Daí eu fiz isso. Daí depois de um certo tempo, cara, eu fui cadenciando várias coisas. Então, acho que isso é uma coisa do que é o payroll, que é, cara, eu vi uma oportunidade, meio que resolvedor de problemas, vou resolver isso daqui. E depois de muito tempo, eu comecei a entender uma certa coisa, que é, quando eu peguei para entender o que eu tinha feito no SSF, quando eu fui entender o que eu fiz no IUB e vários outros lugares, o que eu entendi é que eu era uma pessoa comum. Então, na escola, eu gosto de brincar que eu nunca fui o melhor jogando bola, inclusive eu era ruim, eu era goleiro e eu não era o principal, eu era o segundo ainda. Cara, tocar violão, meu amigo tocava violão, guitarra, eu fiz as primeiras aulas, parava, só que eu descobri que eu era mais consistente que todo mundo. Então, eu conseguia fazer a mesma coisa por muito mais tempo que as outras pessoas, que eu não desistia fácil. Daí eu falei, cara, as duas principais características essa. Tipo, daí eu pegaria, que é consistência e resiliência. Tipo, acostumei, vamos se ferrar um pouquinho? Tipo, eu consigo fazer isso mais que as outras pessoas. Então, compilando aqui, tentando te dar uma resposta, acho que seria essa história de como tudo começou e essa história depois de entender que não tinha nada de extraordinário, que na verdade era baixar a cabeça, fazer, só que fazer isso por mais tempo que todo mundo.
Cara, irado. Eu tava falando com o Eric, mandei um áudio. Agora não lembro se foi ontem ou hoje, cara, que minha cabeça tá igual idade pra cachorro, né? Um dia vale 7. E aí, tá trabalhando demais. Mas eu falei com o Eric assim, cara, a percepção que eu tenho do payroll, né? Vendo você aí no Hub, trabalhando e tal, não sei se você tem a mesma percepção, até a pergunta, que você é um cara problem solver, resolvedor de problema. É muito característico de empreendedor. Certo? Cara, tu tem essa impressão de si mesmo? Você tem esse autoconhecimento de, porra, eu sou resolvedor de problema, sou teste de ferro. Joga na minha mão que eu resolvo. Sim, mas isso tem um problema, tá? Eu acho que, principalmente quando você trabalha numa companhia, tem uma frase que a galera fala que toda proatividade será punida. Porque quem é proativo sempre vai aparecer mais coisas pra você resolver. E, cara, quando você resolve o problema, sempre aparece outro. Mas sim, eu gosto de ser essa pessoa e o que eu sempre mais gostei me dar um problema complexo. Boa. No sentido de, quando o Mais CSF, tinha o Mais CSF, pensava, preciso fazer dinheiro com essa galera que tá indo para fora, o que eu faço? Então, vou criar uma série de coisas que eu posso vender para eles. Quando eu tava no Yubi, a gente prestava serviço para todas as corretoras do Brasil, praticamente. Daí as corretoras chegavam, não tô gerando lead. Eu falo, beleza, daqui que eu gosto de resolver isso. Tipo, estamos aqui no G4 hoje tocando comunidades. Cara, sim. Como que a gente faz para fazer a comunidade com o maior número de pessoas, mais premium, mais seleta que existe? Baita problema, que eu não faço ideia de como resolver e tô descobrindo todo dia. Mas é muito nessa ideia, tipo, ter esse... Acho que é o tesão mesmo em estar sempre arrumando um problema para resolver. É viciante pra caralho isso, né, velho? Cara. Cara, é absurdo. E uma coisa interessante em relação a isso, porque eu sinto que eu tenho um pouco disso, Perol, e que também às vezes é um problema. E eu tava prospectando um cliente, sentei lá com ele e falei, Eric, senta com o nosso gestor de RH. E aí eu fui entender qual que era o conceito do gestor de RH. E eu falando, encontrei um monte de problema, para depois, contornar a objeção e tal, e me aprofundar. Eu descobri que ele tava 21 dias para se aposentar, o gestor de RH. E aí ele, sábio, com a idade dele, com todos os pontos dele, ele me trouxe uma questão. Ele sabe, penso, logo existo? Ele falou, tem um outro ponto. Penso, logo crio um problema. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Porque, às vezes como a gente tem essa visão proativa de buscar problem solver ali, às vezes, será que a gente cria muito problema que às vezes até pode ser um pouco desnecessário? Então, eu sempre fico refletindo essa questão para ver onde que eu vou encaixar. Então, acho que vai muito em linha do que você trouxe. Acho que tem 2 pontos, né? Acho que um deles é esse que você falou, cara, não tô criando problema à toa, já que eu gosto de resolver, é um lado. E o segundo lado é não se apaixonar por todos os problemas. Um exemplo claro, acho que eu toquei aproximadamente no Scale, deve ter sido mais 100 boards de Scale ali. Caraca. E, imagina, eu sentava ali com o empresário, era 3, 4 horas discutindo problema de empresário na mesa. Sim. E você vai tocando, vai aprendendo. Cara, todos os empresários que passam aqui pelo G4, eles têm empresas animais. Como é que você não apaixona em todas elas? Porque você fala assim, putz, eu sei resolver o problema desse, eu sei resolver o problema desse, eu sei resolver o problema desse. E daí, então, acho que o desafio como você faz para virar, ao invés de ser um resolvedor de problemas daqueles problemas, você estruturar, entre aspas, pode ser metodologia, ou o que você quiser chamar, para que você crie uma forma que eles aprendam junto com você resolver esses problemas. De maneira eficiente, que gere mais impacto, né? Exato. Perfeito. Porque senão, cara, o problema do resolvedor de problemas ele tem 2 problemas. Ele pode toda hora resolver o problema de faltando água no hub, ou ele pode construir uma fonte aqui no hub que a partir de agora você chega e enche tua garrafinha. Sim. Então, como que você não vira esse cara que está resolvendo só problema pequeno? Então, eu juntaria com esse ponto que você trouxe, com esse também. Acho que é uma das coisas mais legais. Cara, legal. Você falou do Mais CSF. Me dá um exemplo de como que você monetizava lá, porque eu fiquei curioso. Cara, tem uma das coisas mais legais do Mais CSF. Eu recomendo para todo mundo essa sensação. Se vocês não tiveram ainda, sugiro. Eu descobri que dava para... Eu juntei a base de leads ali e eu não tinha ideia de como ganhar dinheiro. Então, durante o intercâmbio, eu juntei um dinheiro e tal. Isso era... 2013. 2013 para 2014. Então, eu fiz intercâmbio 2012, 2013, voltei em 2013 e criei no final de 2013. Então, 2013, 14 ali. E daí, um dia de boa, em 2014, eu tinha uma base de leads muito grande. Eu já sabia, eu já sempre gostei de marketing, essas coisas. Eu sabia que um dia dava pra fazer dinheiro com aquilo. Mas não sabia como ainda. E foi uma cadência de fatores. Até que um dia toca meu celular, eu atendo, um cara começa a falar inglês. Eu falo, peraí. Vamos lá primeiro, atender o telefone em inglês, eu estava acostumado. Daí ele falou assim, é o seguinte... Eu tenho interesse em acessar essas pessoas que estão indo para fora. Porque eles trabalham aqui nos Estados Unidos e eles precisam declarar imposto de renda.
você não quer fazer um webinar pra essa galera? Eu falei, claro. Pô, vai ajudar eles e tal. Fiz o webinar, levantei uma galera. Ele, pô, conversei aqui, tem bastante gente que é cliente do nosso produto. Daí do nada ele me fala, preciso do seu endereço. Eu falei, achei que ele ia mandar uma camiseta, uma caneca, alguma coisa. Chega na minha casa um cheque de $400. E nesse dia eu aprendi o cara ganhar em dólar. Pô, que sensação boa, cara. E na época não era muito não era 5 e pouco, era 2,30, alguma coisa assim. Puta merda, Mas eu vi cara. um cheque, eu falei, cara, peraí, quer dizer que por eu ter recomendado alguém pra minha base, eu construí um ecossistema que eu poderia cobrar pelo acesso ao ecossistema? Então eu ganhava dinheiro com a galera declarando imposto de renda, eu ganhava dinheiro com a galera comprando passagem, eu ganhava dinheiro vendendo chip de celular, eu ganhava dinheiro vendendo camiseta, tá indo com a tua turma, eu faço a camiseta e o moletom pra vocês. Inclusive, acho que foi uma das piores coisas que eu fiz. Pô, a galera da Rivers é guerreira, porque o que eu descobri? Camiseta, cara, minha margem era nula praticamente. Toda vez que eu mandava uma errada, eu precisava vender pelo menos 5 para pagar o custeio de despesa. Porque eu não tinha estrutura de correio nem nada. Era eu pagando, pegando, levando pacote, fazendo tudo. Vendia camiseta, vendia patrocínio, cara. Então, feiras de intercâmbio que queria vir pro Brasil, falava para mim, ó, tô indo pro Brasil prospectar aluno. Eu falo, beleza, $5.000 de disparo para minha base. E começava a vender essas coisas. Então, tudo isso foi meio que... brother. O que as pessoas... Acho que o principal eu tinha pessoas que ou estavam fazendo intercâmbio ou queriam fazer um intercâmbio. O que essas pessoas precisam? E eu mapeava todos os pontos. Ponto, eu não tinha dinheiro para nada, né? Eu não podia produzir chip, eu não podia produzir conta no exterior, eu não podia criar nada. Então, o que eu fiz? Eu buscava parceiro que poderia oferecer esse serviço, estava disposto a pagar um pedaço para mim. Conselheiro confiável. Aí, de ó. novo. Simples e prático. Cara, curiosidade. Porra, tu aumentou teu network pra caramba nessa época, naturalmente. Conhecia diversas pessoas que estavam indo pra gringa. Você tem contato com alguém dessa época que hoje é membro do G4? Cara, tem algum... Eu não sei de cabeça, mas tem algumas pessoas que eu tinha na base do Mais CSF, se eu não me engano, que hoje são... Ou foram membros ou passaram por imersões. Tá. De alguma coisa. Eu não lembro de alguém de cabeça, mas tem. É que faz mais de 10 anos. Quase 10 aí, né? anos. 10 anos, 11 anos aí. Cara, brabíssimo isso. E, Perol, eu assisti o seu TEDx, recomendado por ti. Me impactou demais, cara, demais. Eu lembro que a gente se encontrou um dia aqui no poker. Vi de novo hoje, cedo, vindo pra cá. Não, ontem eu assisti uma porrada de vídeo aí do Perol, cara, várias fases que ele passou. Encontrei o canal lá do Mais CSF também. O primeiro vídeo, tem um vídeo lá bem bacana que ele tá fazendo uma live de 2 minutos e aparece só o mouse na live inteira. Cara, mas... Pô, não ter vergonha de fazer, né? Não, cara, se vocês não viram, tem várias coisas. Ele pegou uma fotinha que ele postou lá, você pegou o Perol de 130 quilos, o Perol que não fazia... Não, tinha todas as etapas ali, cara. Todas as etapas. Cara, deu até risada. Pra você que não assistiu, assista, porque tem uma sacada que você tira ali. Pô, mudou um pouquinho de um pro outro. Pouca coisa. Assista mesmo ali. Eu vou pedir pro time colocar na descrição, né, do episódio. Mas uma coisa que me impactou bastante, assim, me assustou também, que já aconteceu comigo algo semelhante, que foi antes de você lançar ali, faltando 2 dias, o teu principal sócio, investidor também ou não? Não era investidor, mas era o principal sócio, mas ele era o rosto do projeto. Ele falou, ó, tô indo embora, e você ficou em choque, né? Você não falou nada com ele, você até fala no vídeo lá, poxa, não ia xingar o cara, não consegui ter reação. Hoje, qual seria a sua reação? Como que você reagiria? Hoje é totalmente diferente. Hoje eu baixaria a cabeça e falo, beleza, eu vou arrumar outro alguém, para 2 semanas, procura outra pessoa. Adia ali um pouquinho. Adia um pouquinho, mas eu resolveria o problema completamente diferente. Mas eu acho que eu só resolveria desse jeito porque existiu essa situação. Eu lembro, acho que foi uma das piores situações. Depois que você trava em uma situação, nossa, cara, você bota na sua cabeça e fala assim, eu nunca mais quero travar. Tipo, eu nunca mais quero parar no momento e não saber o que fazer. E não é só não saber o que fazer, é, sei lá, todo o cenário envolvido ali. Então, e tinha um problema também, né? Eu falo um pouquinho ali no vídeo, eu tinha uma ideia de toque de Midas na época, que, pô, eu vou fazer um negócio, tudo que eu faço dá certo, eu vou ficar fazendo. E depois eu descobri que
Pô, sou ruim pra caralho. Tomou um... Não, pô, quem sou eu? Tipo, não é só ganhar dinheiro, dá pra perder também. Caraca, meu, ali, eu já passei por isso, né? De, pô, tá pra chegar. Eu falei isso com você no off, ali no poker, cara, tava pra chegar uma grana, a gente já tinha feito tudo e no dia não tava. Tipo, a notícia era a oposta. Nossa, você ficar congelado assim, sem saber o que fazer, irmão. Puta, isso é... E são decisões ali muito importantes, né? Acho que eu já tive algumas opções que o pessoal tinha uma resposta, se vai ter investimento ou não vai. Nossa, cara. E é difícil, você fica esperando isso. E uma coisa que você trouxe no vídeo foi... que eu achei bacana, foi que depois de 30 dias aproximadamente, alguém mandou um e-mail para você, falando que você tinha ajudado a pessoa e que aquilo fez você retomar o propósito que você tinha, que era impactar pessoas. E acho que toda vez que eu tinha essa situação, eu falava assim, cara, qual que é o nosso propósito? Deixa eu voltar aqui. Queria que você falasse um pouco disso, pô, como isso te moveu depois disso? Isso te ajudou a sair da inércia ali? Cara, foi um dos momentos decisores, assim. Eu lembro certinho e... Quando a gente aprende ali, quando eu fui fazer o TEDx, uma dica pra todos vocês, é uma aula de storytelling que você aprende, né? Pra você construir uma palestra daquela e tal. E o cara falou, não, tem que coloca a pessoa no teu lugar, ela tem que sentir como se ela estivesse naquele dia. Então eu lembro, pô, eu tava deitado na cama, cara, cheio de caixa de chocolate pelo quarto escuro, devia estar fedendo o quarto e tal. Não, o ambiente mais inóspito possível, assim, Insalubre. Insalubre total. E daí eu lembro de ver a mensagem e tal, e isso mudou muito, cara, de lembrar o propósito, lembrar do porquê eu fazia o que eu fazia. Uma coisa que eu faço até hoje, cara, toda vez que eu tenho uma conversa com uma pessoa, ela fala, pô, tô pensando em sair de onde eu tô, não sei se vale a pena eu estar aqui. Eu falo, cara, depois que passar por esse momento, sim ou não, escreve qual que é o teu propósito. Então escreve no teu celular aqui e fala, tá, o meu propósito é esse daqui, beleza. E lê todas aquelas vezes. Por quê? O meu é simples. Eu chego aqui no G4, eu tava contando pra vocês em off um problema que eu tive aqui no G4. Eu tenho aqui fixado no meu celular, no meu notas, eu tenho aqui, ó, vamos lá. Eu tenho 3 notas fixadas. 1, restaurantes de São Paulo, que eu vou dando avaliação, muito bons. 2, uma viagem que eu vou fazer, tudo que eu tô anotando de dicas da viagem. 3, pontos de melhoria. Por causa de um feedback que eu tive. E por que eu deixo isso fixado? Pra lembrar assim, eu nunca quero ser essa pessoa de novo. Eu nunca quero sentar numa mesa e uma pessoa ter que falar, não esses pontos, os pontos podem falar o quanto quiserem, mas ter a sensação que eu passei no dia que me falaram esses pontos. Então eu acho que é muito do propósito. Cara, por que vocês estão fazendo esse podcast? No fundo, pô, fazer podcast é uma delícia, conversar com as pessoas, aprender. Só que uma hora vocês vão ficar cansados. Uma hora vocês vão pensar, putz, segunda-feira cedo, vou lá gravar, tem 1 milhão de coisas pra fazer. Por que vocês vão gravar? Por que vocês vão estar aqui? Por que vocês vão parar num domingo à noite pra fazer pauta pra conversar com alguém? Então, cara, deixar isso anotado. Por que eu vou continuar no G4? Por que eu vou continuar empreendendo? Cara, a equação é essa aqui. Pra mim tem que fazer sentido isso, tem que fazer sentido isso, tem que fazer sentido isso. Enquanto estiver fazendo sentido e eu estiver alinhado com o meu propósito, eu continuarei fazendo ou o emprego, ou a tarefa, ou o relacionamento, ou qualquer outra coisa. É muito fácil, né? Faz total sentido. É muito fácil você montar ali no início, quando você vai criar um projeto, você tem todo aquele entusiasmo, né? Toda aquela paixão, né? E, de fato, continuar fazendo isso por anos e anos, a mesma coisa, igual o podcast. Imagina, daqui 3 anos, 4 anos, né? Você, né, começou empreendendo, agora trabalha no G4. Então, eu imagino que é justamente, cara, adorei aí a dica, né? Vou usar também, eu não utilizava, que é você sempre olhar pro ponto zero, pro D0, né? Que foi quando você escreveu ali, né? E quando você recebeu o feedback de melhoria. Perol, eu quero entender assim, pô, beleza, tu empreendia ali e é muito gostoso empreender, tem aquela adrenalina das pessoas comprarem a tua criação, né? Consumirem, dá um orgulho, né, velho? Mas o que fez você parar de empreender e trabalhar pros outros? Cara, tô contextualizando então. Fui lá, aprendi no MyCSF, funcionou e tal. Daí eu cometi o erro de foquei tudo nisso daqui, destruí uma ponte, deu MyCSF, já tava acabando sem fronteiras. Eu tinha a oportunidade de virar uma plataforma de intercâmbio, eu não queria muito isso, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então o negócio falou, lê pra caramba, esse tipo de coisa. Eu falei, cara, peraí, eu leio muito, estudo muito, as pessoas pedem muitas dicas pra mim de livro, conselho e tal.
E se eu criasse um projeto? Daí eu fui e criei na época 1%. Que era basicamente como ajudar as pessoas a ser 1% melhor a cada dia. Uhum. E fica uma dica para todos vocês, se você quiser tocar isso, depois me chama para ser sócio, que é, sabe quanto que dá 1% do seu dia? Quanto? Aproximadamente 15 minutos. Aproximadamente, dá 14 alguma coisa, se eu não me engano. O que eu fiz? Eu criei um infoproduto, que era 40 dias de aula, 41 se eu não me engano, que você tinha que gastar 1% do seu dia, no máximo 15 minutos, fazendo uma determinada atividade, para que você fosse 1% melhor a cada dia durante 40 dias. Fiz Muito isso. bom. Caralho, Não, foda. e na hora que eu peguei os 15... Brabo. Cara, e era muito legal, porque daí eu ensinava conceito que hoje, hoje é totalmente banalizado, todo mundo já fala tal, mas eu peguei e criei esse infoproduto. E eu acho que fiz umas 2, 3 turmas. Daí eu fiz infoproduto, ganhei dinheiro com infoproduto, um bom dinheiro, por sinal. Depois eu fazia essas 3 turmas, era legal, tinha um grupo ali e trocava com a galera. Mas eu parei e pensei, eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. Nada contra o infoprodutor, pelo contrário, já fui, conheço vários que são, acho muito legal, um baita negócio você pegar, estruturar, virar uma empresa. Sim. Mas eu falei, cara, eu quero um desafio, quero construir uma empresa. Quero aprender o que é os desafios de construir uma empresa. E chegou naquele momento, acho que todo empreendedor, depois que acaba um projeto, passa que é, eu só vou fazer uma coisa se ela for extremamente relevante. Então eu não vou sair por aí tentando 1 milhão de coisas. E daí nessa jornada eu conheci algumas pessoas durante esse processo do MyCSF. E daí um dia, um dos caras que eu conheci mandou uma mensagem para mim. Falou, cara, tô precisando de um líder de crescimento aqui na companhia. Alguém para tocar growth aqui. Daí eu parei, eu não tava com nada, não tava fazendo nada muito relevante, tava com só algumas turmas do 1% rolando. Uhum. Eu falei, cara, esse cara pode ser eu. Ele falou assim, como assim? Tá aprendendo? Eu falei, não, cara, eu acho legal o que você faz. Aquela história de apaixonar pelo problema dos outros. Sim. Eu acho legal o que você faz. Na época ele tinha uma plataforma de investimento, que era Yubi, ele tinha um canal no YouTube. Eu falo, cara, você faz uns vídeos legais, visita um banco, umas instituições que ninguém tem acesso. Pô, e o canal quase não tem visualização. Eu sei resolver isso. Vem pra cá, me chama, me paga bem e daí eu vou. E foi basicamente assim. Tipo, Caraca. não existia no momento nenhuma oportunidade absurda. Sim. Mas eu confesso que foi um dos momentos mais difíceis. Porque foi o momento onde você entende que você não é o dono mais da caneta. Sim. É. É que é o momento que você vai ter que aprender a jogar um jogo. Que é pegar os stakeholders, entender o interesse, puxar o interesse de um, tentar trazer, tangibilizar, levar para um próximo nível. Então, isso foi um pouco difícil. Mas depois que eu lidei internamente com isso de, não, peraí, tá tudo bem, eu posso fazer parte de algo. Tem um podcast, não foi nessa época, mas foi logo que eu entrei no G4, eu escutei um podcast do Alfredo, não lembro com quem, algum influencer famoso. E o Alfredo falou assim, quando ele foi pra Vtex, se eu não me engano, que ele falou, cara, eu entendi que era muito mais legal ser dono de uma coisa, dono de um pedacinho pequeno de algo muito grande. E daí eu falei, cara, pô, tá aí, pode ser um Acho que eu já caminho vi esse legal. podcast aí, nesse episódio do Alfredo, que é você empreender com o dinheiro dos outros, né? Também tem esse detalhe. Não, e é muito bom, viu? O risco é menor, né? Isso que é muito menor. O salário cai todo dia, cai todo final de mês bonitinho lá, cara. Plano de saúde pago, tudo maravilhoso. Mas, pô, mas brincadeiras à parte, tem uma galera que fala que as 3 coisas mais viciantes do século XXI é celular, droga e o salário fixo no final do mês. Só a gente que empreendeu, né, sabe a dor, o frio na barriga, né? Pô. Quando vai colocar a cabeça no travesseiro ali, mas é punk. Mas, o Perol, então você foi pra Yubi, né? É assim que pronuncia? Isso mesmo. Yubi. Só que você também teve uma transição ali para o G4 no meio de uma pandemia. E quando você começou a contar a sua história da MyCSF, não sei, é CSF, né? Segue o jogo, não. Pronúncia é o de menos aqui pra gente. Vamos lá. O que acontece? Parece que o conceito de modelo de estudo se assemelha muito com a questão do G4. Porque, tipo, o conceito de fora para trazer para cá. Então, eu queria entender como que foi para você chegar no G4. Como que foi essa transição? Cara, exatamente, acho que... Hoje é que dia? Dia 18. No dia 16 de agosto, tava vendo ali no Instagram, 16 de agosto de 2020, eu sentei numa cadeira e fiz um curso do G4. Então, eu fiz como aluno pagante, inclusive busco o reembolso disso até hoje. Mas fui aluno pagante de uma turma da imersão de Growth. Daí eu sentei ali e fui ter aula. Peraí, você foi Aluno, presencial? Presencial.
2020. 2020. Se eu não me engano, foi a primeira turma que a gente fez presencial na pandemia. Que daí tinha toda a regra, que tinha uma mesa de não sei quantos metros para cada pessoa, distanciamento de tantos das mesas, todo mundo assistia aula de máscara. Foi tipo, foi o G4 voltando assim, no meio dessa jornada toda. Tinha um ano, né? O G4 provavelmente. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Tava no começo ali, foi março, né? De 20 que começou. Exato. Então, daí eu tinha comprado essa turma, era para ser online, daí eu falei, não vou participar, prefiro fazer o presencial, vi no presencial. Daí, cara, 3 insights ali mudaram o jogo do Yubi. Apliquei fazer isso. Pô, animal. Caraca. Cheguei no Yubi, comecei a fazer coisa. Na época eu era... Acho que eu já era... Eu até brincava, né? Que quando ele chegou pra me promover, eu falei assim, não, eu quero que você seja o CEO. Eu falei, não, peraí, empresa com menos de 10 pessoas não pode ter CEO. Não existe. É igual, coloca no Instagram, CEO e Founder. Quantas pessoas? 5 pessoas na companhia. Eu falei, não, peraí, vamos... Coloca fundador. Fundador. Mas aí, nessa aí, eu peguei e falei, cara... Tocava ali crescimento, tocava como um todo a companhia ali. E daí eu gostava muito disso. Sempre foi o que eu falei pra você, sempre gostei muito de estudar negócios, de aprender sobre... Pô, quando eu estudei fora, era uma das áreas que mais me interessava e tal. E daí chegou um ponto ali no Yubi, que o Yubi tava querendo ir pra um caminho, eu preferi ir pra outro. E o meu pai me ensinou uma coisa. Ele falou, cara, se você não tá contente com uma coisa e você não é o dono... Vou te dar uma dica muito boa para todo mundo que está escutando a gente. Se você não está contente com o lugar que você trabalha e você não é o dono de decisão, a melhor coisa que você faz é pega as suas coisas e vai embora. É verdade, cara. Monta um plano para sair de lá. Exato. Não adianta ficar reclamando. E daí eu cheguei e falei, cara, desculpa, para mim não tá fazendo mais sentido, eu vou sair. E daí eu saí. Boa. Quando eu saí, o João Vitor postou, uma semana depois, se eu não me engano, postou uma vaga. Tem uma vaga para trabalhar aqui. Se eu não me engano, era para trabalhar no Skills. Que tava surgindo na época. Daí eu mandei mensagem para ele e falei assim, mas você não empreende? Pô, eu lembro do Yubi e tal. Você fez a imersão, eu lembro do caso. Falei assim, cara, saí e tô procurando uma coisa legal. E existia 2 empresas que eu era muito fã no Brasil na época. Que eram o G4 e a Empíricos. Nossa. Cara, eu achava animal o que eles faziam de mar. Mas o copo era agressivo. Cara, então, né? Tipo... Era muito bom a estrutura, a cadência, era tudo brabo que eles mesmo, faziam. caras... E daí eu tinha essas 2 empresas que eu era muito fã. Eu falei, cara, tem morro de vontade de trabalhar com vocês. E daí foi nessa. Daí quando eu levantei a mão pro João Vitor, o João Vitor falou, cara, o Heitor tá com uma vaga e precisa de alguém. Fala com o Heitor primeiro, ele tá com mais urgência do que eu. Daí eu falei com o Heitor e caí no G4. E daí foi sim, eu fiz uma entrevista, se eu não me engano, minha entrevista foi com o Riedo e com o Heitor, era tipo 11h30 da noite, alguma coisa assim, online. Caraca. E, pô... Daí fizeram a proposta e tal. E o principal que eu achei, eu falei assim, cara, é sério que vão pagar pra mim pra eu aprender sobre negócio? Tipo, já estudava isso. Falei, eu vou trabalhar no G4 com gente foda e eu vou ser pago pra aprender sobre negócio? Pô, não tem por que eu não aceitar. Caraca. Daí acabei caindo aqui no G4. Acho que de forma... Foi 2021 em maio/junho de 21. Cara, meu primeiro curso no G4 foi... em 2021, mas foi online, de growth também. Você já... Agora eu não sei a data. Talvez foi a mesma turma, só eu não quis fazer. Pode ser. Pode ter sido a mesma turma. Eu fiz um curso do G4, acho que foi o primeiro online, que é como tirar a startup do... G4 Startups. Caraca, foi o primeiro que a gente puxou. Eles vendiam juntos, tinham o growth e esses dias atrás, não, vai fazer uns 2 anos, cara. A gente inventou que ia dar esse curso. Vamos sair com esse curso de novo? Daí a gente foi ver e falou assim, não, cara, pera aí. Podemos usar, mas tem que regravar tudo. Tava, tipo, nível de qualidade, todas as coisas. Mas foi o começo. Mas, pô, muitos conceitos que estão naquele curso usam até hoje. Até hoje, total. Coisa. É só que hoje a gente grava com câmera 4K, Blackmagic, 1 milhão de coisas. Naquela época, pega a câmera que der, o fundo que der. A luz é o de menos, galera. Não precisa se preocupar, não. Ô, Perol, você passou por muita área, então. A gente falou isso, né, quando a gente te apresentou. Você foi... desde podcast, YouTube, hoje está em comunidades. Dessas áreas, qual que mais te deu trabalho, cara? Você lembra assim e fala, puta, velho. Cara, a aquisição. Acho que todas dão trabalho dentro do que você faz, né? E do escopo. E, tipo, é aquela história. Pra quem é caçador de problema, pra quem quer fazer coisa boa, sempre vai ter trabalho. Mas a aquisição tem um ponto que ela é pulsante, né? Então tá o tempo inteiro com o dedo
o dedo no pulso. no pulso, No sentido de não tá gerando a quantidade de lead que precisa comercial. E o G4 é uma empresa drivada à venda. Sim, Tipo, quem a gente falar qualquer coisa diferente a isso... Sim, é sale-led growth total. Total. Então, quando não tá caindo a quantidade de lead que deveria estar caindo, é o teu celular que toca. Quando fazem um anúncio e tá com uma arte errada, com uma foto errada, uma cópia errada, é o teu celular que toca. Então, durante essa época, era computador na mochila o tempo inteiro, almoço de família, para o almoço, abre o computador e deleta um anúncio, sobe alguma coisa. Então, acho que foi a área mais Penosa ali. penosa. Você fazia o que especificamente nessa Cara, eu era responsável por toda a parte de criativos. Sim. No sentido, eu não fazia arte nem nada. Você era o mas a Growth gente- Manager. Não, cara, sim não, mas eu tinha que gerar a demanda que caía para imersões. Então, Tá, eu tocava, eu tinha que falar assim, não, precisa desse tanto de lead. O John falava assim, precisamos desse tanto de lead para batermos a meta. Eu tinha que descobrir como a gente chegava naquele número. Eu tocava uma parte, e daí tinha a Thay que tocava outra parte, que era a parte de Instagram. Sim. Então, ela tocava o que era gerado de demanda por Instagram. Certo. E eu tocava os outros canais ali que poderiam gerar demanda. Tipo, e-mail, podia ser anúncio. E naquela época o G4 fazia mais lead ainda com anúncio do que como orgânico. Hoje é muito orgânico, Daí né, a gente cara? virou a Tem- chave. Porque não é sustentável também, né? Pô, só crescer com Pô, o anúncio. tamanho que vocês o ficaram. tamanho que a gente tá é Um maluco. absurdo. E, Perol, eu lembro de um vídeo seu, numa casa que vocês faziam, não sei se era em novembro, e aí você tava consolidando uma planilha que você pegou, pô, peraí, aí você deu um Ctrl Alt, pá, pra baixo ali no Excel, somou, bateu uma meta e vi esse vídeo várias vezes ali. Eu queria entender um pouco sobre essa estratégia por trás dessa força-tarefa que vocês faziam, porque eu que não estava presente me sentia motivado para replicar para nós e movimentar dessa forma. Então eu queria que você falasse um pouco ali sobre essa força-tarefa. Uma das coisas legais que vale para todo mundo que gosta do G4, que segue o G4, é que vocês se inspiram muito na gente. Sim. Então, toda vez que... Eu tava conversando com um membro esses dias do clube, ele falou assim, cara, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa, vocês são como o herói pra gente. E toda vez que eu vejo vocês ou acertando, eu comemoro, e quando eu vejo vocês errando, eu sinto que o meu herói tá sangrando. Então, a gente tem que lidar com esses momentos o tempo inteiro. A gente virou uma referência para muitas das pessoas que estão buscando construir algo similar. Naquele momento ali, dando contexto para vocês, era novembro de 21. Era a primeira grande Black Friday que a gente ia Entrou fazer no naquele G4. ano, né? Tinha entrado naquele ano. E daí, tanto o Heitor quanto o Riedo falaram, cara, precisamos de alguém para tocar Black Friday, você topa? Eu era responsável pela venda dos produtos online também. Sim. Falei, cara, topo. Tô dentro e tal. E qual que era o desafio na época? Era fazer 3,5 milhões de reais na Black Friday, no mês da Black Friday. E a gente nunca tinha feito aquilo sozinho. Eu lembro que a gente tinha feito um lançamento muito grande, mas teve a ajuda de players externos do mercado. Falou, não, vamos fazer em house, vamos fazer aqui dentro de casa e vamos tentar fazer. Cara, e foi um negócio muito desafiador. Porque já tinha feito lançamentos grandes, já tinha tocado vários lançamentos de produto, mas quando você entende uma empresa, o tamanho do G4, você entende a responsabilidade, que naquela época basicamente é, se a gente não fizer isso daqui, a gente não bate o resultado do ano, se a gente não bater o resultado do ano, não tem bônus, não tem dividendos, tem 1 milhão de coisas, e a gente começa a pensar em tudo isso. E aquilo ali, cara, basicamente, aquele vídeo é a maturação de praticamente 20 dias de trabalho. Caramba. Por isso que a galera comemora tanto naquele vídeo. Aquilo ali, pra vocês terem uma ideia, a gente fez uma coisa que a gente fez a Black Friday ser o mês inteiro. Que loucura. 20 dias trabalhando loucamente. Não faz sentido nenhum pensando hoje. Mas a gente fez uma forma que as pessoas compraram. A gente descobriu e falou assim, não, peraí. Pra gente chegar nesse resultado, que se eu não me engano era X, eu não lembro o número, mas a gente via que o cliente médio gastava 2.500 naquela época. Eu falei, cara, como que eu faço para tirar 2.500 da carteira de X pessoas? Daí a gente quebrou numa estratégia que era, vamos fazer uma primeira semana, onde a gente tenta tirar R$1.000, e na semana da Black Friday, em vez de a gente tirar 2.500, a gente só tira mais 1.500. Mais 1.500. Então a gente quebrou dessa forma. Não sei se foi uma decisão boa ou não, olhando para trás, mas funcionou. Funcionou, caraca. E aquele momento, a gente passou por muitos dias achando que não ia bater o resultado. Naquele vídeo icônico, aquilo lá foi na sexta, se eu não me engano. Na terça ou na quarta, a gente fez uma live, masterclass, botou 1.200 pessoas e a gente vendeu um total de, se eu não me engano, R$0. Para falar se vendeu muito, deve ter vendido 30 mil, com 1.000 pessoas ao vivo.
Que isso? Caramba, meu. Meu Deus do céu. Não, Desesperador, né? Não, cara? cara, isso, cara? na hora que acabou a live, eu não sei o que eu errei, o que aconteceu ali. Eu lembro de entrar numa sala da Cardoso, tipo, posição fetal, eu queria chorar. Tipo, eu falei, cara, eu não faço ideia. Não faço ideia o que aconteceu. E a gente esperava, sei lá, 3 milhões. Não, mentira, não era 3 milhões que era a meta, mas a gente esperava, sei lá, 500 mil, 1 milhão daquela live. Daí a gente entrou numa sala, isso era, sei lá, 00:30. Falou, não, vamos sair daqui quando a gente tiver um plano. Daí a gente saiu, acho que era umas 3 e pouco. Mas então, foi uma semana, basicamente a jornada do herói completa. Começa bem, cai, vai caindo. Daí no sábado anterior a gente tinha feito 1 milhão na semana inteira. Falou, cara, vamos comemorar 1 milhão. Tem um outro vídeo da gente comemorando 1 milhão. E essa semana esperando a receitinha de cada um dos dias. Quarta-feira deu tudo errado. E na sexta-feira de manhã a gente calculou, falou assim, vai bater. Tipo, pela projeção, pelo impacto de vendas, a velocidade de vendas perto de fechar o carrinho. Todas as coisas que a gente falou que vai bater, vai ser tal hora, mas de novo, só acredita na hora que vê o número e começou. Então, aquele vídeo basicamente é a celebração para muita gente, porque essas pessoas ficaram 20 dias imersas, estão trabalhando sábado, domingo, tipo, indo pro escritório. Aquela casa a gente pegou porque a gente queria que todo mundo ficasse em um lugar. Então, a gente alugou uma casa no Morumbi, levamos a galera pra lá, quem quisesse podia dormir, tipo, porque aquela história, por que eu vou pra casa... Isso dá problema, né? Mas por que eu vou pra casa se pode ficar mais... Pô, se eu posso dormir e acordar aqui dentro rápido durante esses dias. Sim. Então a gente fez esse espaço e tal, mas, cara, foi animal. Acho que quem teve naquela experiência lembra disso até hoje. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais de construção Muito de... bacana. Não é nem de cultura muito pro G4, porque o G4 é o que vocês conhecem hoje, mas é isso muito formou legal os pilares de quem tá hoje ainda. para muitas pessoas e para a vida, né? Eu acho que todo mundo deveria ter algumas situações na vida que tudo deu muito errado, ela conseguiu reverter, né? Conseguiu dar conseguiu dar um revés na história para você em momentos difíceis você falar assim, eu consigo fazer isso quando eu precisar. Caraca. Talvez eu não queira. Porque todos vocês aqui que já passaram por perrengue, sabem o quanto é difícil, sabe o quanto você tem que deixar tudo, colocar energia, foco. Mas saber que é possível, que você já fez uma vez, faz que você possa replicar N vezes, demandando apenas o seu esforço. Meu, bizarro. E isso aí também é legal, porque quando você começa a ter time, você entende que aonde que o teu liderado pode chegar também com as motivações e com os inputs corretos, né? Porque foi o que aconteceu com vocês, pô. Vocês conseguiram... Vocês bateram a meta de 3 milhões e em novembro... O mês de novembro pro G4 é muito emblemático, né? Porque são as maiores metas do ano. Será que essa data... a gente vai gravar com a Mari Mello. E tem uma pergunta ali que o pessoal... Quando eu falei que ia gravar com a Mara, a galera do comercial, né? Porra, faz essa pergunta. E uma das perguntas é que... Pergunta pra ela... Quando o G4 bateu 3 milhões, o Riedo quebrou um extintor de incêndio. Será que é dessa data aí, cara? Não. 2021? Foi 31 de agosto. 31 de agosto? 31 de agosto. Inclusive, fica a dica pra todos vocês. Se vocês forem no feed do Thales... Descer, deve ter post pra caramba lá. Descer até o dia 31 de agosto. Tem uma foto do rosto do John. De qual ano esse? 21 também? Caraca, O Thales prometeu pra tipo, você pode procurar lá, se ele não apagou ainda, ele fez a promessa que se a gente chegasse em 3 milhões, que era um número absurdo. 3 milhões. 3 milhões Olha no isso, mês. galera. Quanto que bateu o último novembro? Não, o último novembro é muita grana. 60 novembro é muita grana. É outro 4 padrão. milhões. Mas hoje o BAL é 10 vezes isso, né? Praticamente. Caraca, irmão. Que loucura. 3 milhões. Cara, vale a pena. E a Mari vai falar do extintor, mas a história é sensacional desse dia. Ninguém achava, bateu. Cara, a empresa tinha 50 pessoas, pagode no escritório pra comemorar. Era no Texas? Não, era na Cardoso. Cardoso. Todo mundo que já fez as imersões ali, aquele espaço bonito, onde tem o Thales Alfredo Nardon, o Riedo, do nada, me aparece. Primeiro o Riedo tinha ido embora. Daí bateu a meta, ele volta, a Nath, que era RH na época, virou e falou assim, volta todo mundo pra sala, que o Thales Alfredo, acho que eles estavam fora, tem um comunicado, a gente vai entrar online. Jogou todo mundo pra dentro do auditório de novo. Na hora que a gente chega dentro do auditório, passa um tempo, aparece alguém, não sabemos quem era. Roupa de bombeiro, máscara do pânico e joga um extintor naquela sala. Pra quem nunca jogou um extintor, não façam isso em casa. Cara, o que dá trabalho pra você limpar o extintor não tá escrito. É uma sala de carpete,
A gente tinha aula no final de semana, cheio de computador. Todos os computadores estavam em cima da mesa. Nossa, brother. Só jogou extintor pra todo Nossa. lado. Bons tempos. Bons tempos aí. Acho que uma coisa só que eu não queria deixar escapar é a questão do... Eu tava falando com o Rafa também semana passada sobre o Golden Hour, né? E você falou, pô, a gente viu, deu um BO, mas a gente ficou até tal horário ali pra conseguir resolver e sair dali com um plano. Então, quando tá fresco na cabeça, acho que isso é um ponto importante. Então, acho que eu só não queria deixar escapar isso. Acho que dentro da estratégia que vocês montaram é um ponto ali que a gente não pode perder esse timing, né? Então, ainda mais uma estratégia tão no espaço curto de tempo. Eu acho que é muito legal você sempre ter gente com você, ter pessoas alinhadas que alguma hora vão puxar e falar assim, peraí, galera, precisamos pensar e arrumar. Porque existem momentos que essa pessoa não vai ser você. Então, 1 milhão de vezes, cara, isso não aconteceu só uma vez no G4. Aconteceu quando vai gravar uma coisa e dá errado de última hora, sim, ou quando faz uma meta e não chega, tá no trajetória da meta. Alguém tem que parar e falar assim, galera, eu sei que a gente fez o nosso melhor até aqui, mas a gente tem que parar e corrigir o caminho agora. Tipo, alguém tem que chamar e falar assim, vamos pensar, vamos entender tudo que tá acontecendo. E, de novo, eu acho que... O que eu tava falando essa semana? Não vou lembrar. Mas a pessoa falou que nunca é sobre o CPF. E a gente pega o pessoal e fala assim, não, galera, o que tá dando errado agora não é por causa de você. É por causa da estrutura, do que tá acontecendo, todo o cenário. Então, parar, refletir e saber tomar uma boa decisão, acho que faz total diferença. E, às vezes, não é nem só tomar uma boa decisão, tá? É tomar uma decisão. Que muitas das vezes o que dá muito errado é que a galera se perde e não toma nada. E daí só vai ladeira abaixo. Você tem que tomar a decisão, controlar a narrativa ali. Sempre. Cara, perfeito. Boa. Perol, tem um vídeo que você fala, um vídeo das antigas, cara, que você fala sobre síndrome do impostor. Acho que foi um dos seus primeiros vídeos ali no seu canal, no canal do YouTube. E hoje você toca o clube, né? Toca a rede de comunidades. Até legal falar com a galera o que é o clube e tal, né? Para quem não conhece ainda, conhece muitas imersões do G4, mas não conhece as comunidades. A oportunidade também para você falar um pouco do que é o clube. Mas você lida com essa síndrome do impostor com esses empresários de empresas empresas maiores, enterprise, mid-market? Como é que você lida lado a lado desses empresários para ele não ter, né, esse tipo de sei lá, de síndrome do impostor mesmo? Cara, acho que num primeiro momento, então, acho que quando eu gravei aquele vídeo era pré-TEDx. Isso. E isso acontece, porque eu falei, cara, preciso voltar a falar aqui para pegar o costume de fazer ela no TED e tal. Mas acho que a principal reflexão que surgiu foi num dia, eu fui convidado, tem um amigo, que é o Gabriel, ele me convidou um dia e falou assim, cara, eu vou dar uma aula amanhã, só que eu tô passando mal. Você pode me cobrir, por favor? Eu falei, claro. Ele falou, é uma aula em inglês. Eu falei, tá bom. Ele, é uma aula em inglês para undergraduate de Harvard, que eles estão aqui no Brasil. Eu falei... Só foi piorando. Tá bom. E daí eu passei a noite inteira e falei, cara, o que eu vou falar com os caras de Harvard? Tipo, eu já tinha saído da faculdade, eu acho. E, pô... Mas daí eu falei, não, vou preparar uma aula, vou falar todas as coisas. E depois durante a aula ali, eu puxei esse tema com eles. E eles falaram, cara, a gente tem síndrome de impostor o tempo inteiro. Cara. Eu falei, pô, legal saber disso. Tipo, é uma coisa meio que comum. Sim. E ao longo do tempo que eu fui fazendo, eu acho que hoje não é mais síndrome de impostor. Eu acho que eu aprendi muito bem o que eu sou bom. Tá, boa. Então eu acho que depois de muito autoconhecimento, uma jornada, é falar assim, eu sou bom nisso. Ponto. E daí, com esses empresários, eu acho que eu aprendi uma coisa que você pode aprender com todo mundo. Então, se eu sentar com qualquer empresário, seja do clube, seja do Scale, seja qualquer pessoa que passou por qualquer programa do G4, eu tenho certeza que esse cara tem alguma coisa para me ensinar. Sim. Então, é não achar que, pô, eu sou bom para estar trocando com essas coisas. Eu falo, não, cara. Tipo, eu passei a fase e falei assim, não, pô, olha a minha carreira, olha o que eu já fiz. Sim. Eu tenho um problema, cara, que as pessoas olham pra mim e falam assim, quem é esse moleque? Na maioria das vezes. Tipo, eu tocava as coisas em GE, a gente fazia os boards lá, eu fazia o board do Skill na GE. Imagina, 50 empresários, eles tinham mentoria no mesmo dia com o Bernardo Carneiro, com o Denis, com o Toledo, com o Napoli, sei lá. Julian, essas 4 pessoas. Então, eles rodavam essas salas e uma das salas tinha um payroll. É isso, porra, vambora. Putz, cara. Os caras olhavam pra mim e falavam, quem é esse moleque? Então eu aprendi muito cedo que primeiro eu tenho que convencer você que eu valho um pouco da sua atenção. Eu contava um case e falava, cara, eu fiz isso, desse jeito. O cara fala, opa, peraí.
Agora eu entendi que vale a pena prestar atenção nesse cara. Legal. Então eu aprendi isso desde muito cedo. Então quando eu chego, por exemplo, a lidar com os membros do clube, eu nunca chego numa posição de soberba no sentido de eu toco a comunidade, por isso tem que falar comigo. Não, Sim. pô, pelo contrário, me conta aí. Pô, me conta o que você tá fazendo que é legal, porque eu posso saber, eu posso te conectar com alguém. E no fundo, a melhor forma que eu entendi para lidar com a síndrome do impostor é o que eu sou bom, o que eu sei fazer, e toda vez ser mais interessante do que interesseiro. Essa é a frase padrão que a gente fala em comunidades aqui no certo. G4, né? Que é, cara, primeiro me ensina alguma coisa, eu vou te perguntar, eu quero saber da tua vida, eu quero saber o que você faz, eu quero saber por que a tua empresa não tá dando certo, qual que é o desafio que ela tem, que é um pouco do conselheiro confiável, né? Primeiro você conquista a confiança para depois você fazer qualquer coisa. Cara, que legal. Isso aí é bom porque você passou, tem esse autoconhecimento, mas com a galera do clube mesmo, que são grandes empresários, né? Tem o cara entrar no clube, ele tem alguns requisitos, certo? Exato. Você sente que tem uma certa insegurança também deles? Eles também têm essa criptonita, né? Da síndrome do impostor? Ah, alguns sim. Sempre vai ter. Quando Sempre você vai estiver ter, lidando né? com pessoas de alta performance, sempre vai ter. Porque você sempre vai ter alguém que é melhor que você em algo. E se você não entender isso, o jogo é eterno, cara. Sempre vai ter alguém que é ou mais rico, ou mais bonito, ou tá com shape melhor, ou tá todas as coisas melhor. Tipo, todas as coisas sempre vai existir. Então, se você não entender que o jogo não é você contra alguém, e sim você contra você, eu acho que o que mais pega pra mim é quando passa um mês e eu falo, cara, eu não tô melhor do que no mês anterior. Não cuidei da minha saúde, não tô dormindo direito, não tô estudando. 1%, não né, tô cara? fazendo. Cara, quando eu pego e vejo que eu não estou melhor, pra mim eu não tô nem aí se o meu amigo tá melhor, se ele foi promovido. Cara, que legal se ele foi. Então, é uma briga muito mais eu contra eu mesmo. E no caso deles, sempre vai ter alguns. E daí você vai vendo, eles vão aprendendo a lidar com a situação. Ah, que bom. Porque senão você fica nessa ratoeira. Não é ratoeira, né? Você vai naquela. looping, né? Você fica nesse loop infinito, cara. Você não consegue sair do lugar. É um looping que te joga pra baixo, né? Sempre. Traz coisa negativa. Tem gente que acha que, não, isso aqui sempre acontece. E aí não bate contra isso. Mas pegando esse gancho, Perol, sobre a questão de você contra você mesmo, tem um ponto que eu lembrei de uma história do Iron Man. O Eric tá querendo fazer também. Não, Coisa de maluco. Coisa de maluco. Aí eu lembro que você contou a história, Perol. E eu fiquei engajado. Eu lembro como se fosse hoje. Tava lá à noite e você começou a postar os stories contando toda a história. E eu falei, caraca, aconteceu isso. E agora? O que vai acontecer? Como que vai ser? Qual que é o próximo passo? E aí eu lembro que eu fui acompanhando. Aí eu queria perguntar pra você, que isso fala muito sobre resiliência, consistência. Qual foi o maior aprendizado desse dia e da preparação também? Cara, Brabo. eu peguei ali, dando contexto então pra vocês, começou a pandemia, tava aqui em São Paulo, e cara, primeiro mês da pandemia, eu sempre tive uma facilidade muito grande pra engordar, muito. Então se eu não cuido da minha saúde, eu ganho peso muito rápido. Daí primeiro mês de pandemia, eu tava aqui em São Paulo pedindo delivery o tempo inteiro, não tava nem aí, não via ninguém, cara. Vai, come o que for, treinar em casa, nem a pau Nem a que eu ia pau, ficar né, fazendo. E eu já não tava num peso muito bom, muito rápido, eu cheguei, sei lá, nos 130 quilos. Caraca. Muito rápido, assim. E não existia Ozempic na época, né? Pô, esse é o diferencial. Monjara, as coisas são novidades e tal. Mas daí eu cheguei nesse ponto, daí eu falei, cara, eu tava sozinho aqui, eu falei, não faz sentido eu ficar aqui. Vou pra casa dos meus pais. Meus pais moram numa cidadezinha pequena. Lá, cara, da casa dos meus pais até o meio do mato é 5 minutos. Então eu poderia, sei lá, correr, andar de bike sem interagir com ninguém. Então a vida seria melhor, sem contar que eu tava com os meus pais. Sim. Fazia pelo menos uns 10 anos que eu não morava com eles. Então isso já seria muito bom. E daí eu fui e comecei a treinar. Daí eu comecei a pedalar. Ali, pedala. Daí comprei uma bicicleta. Custa caro, não sei se vocês sabem. Não é R$1.000 aquela da Centauro, que dá pra você usar, não é. Calói. E daí comprei uma bike e comecei a pedalar. Daí pedalava 20, 25, 30. Até um dia que eu falei, cara, eu vou fazer 50 um dia. Dá pra fazer. E eu fiz 50. A bunda dói. Descer dos copos tem que comprar um short, tem que usar o banco certo. Você vai aprendendo tudo. Na Daí um dor dia ali. eu comecei a me desafiar. Eu falei, cara, 100 km não é impossível. Pra quem fez 50, pô, se eu me organizar, dá pra fazer um dia 100. E não é no asfalto que você faz 30 por hora, é mountain bike. Então eu marquei um dia ali pra fazer 100
Cara, acho que deu umas 8 ou 9 horas. Porque parando, que você para pra almoçar, para pra passar protetor solar, para pra tudo. Mas deu umas 9 horas de pedal. Daí, nesse momento de loucura, eu falei... correr 21 eu consigo. Pedalar 100 eu já pedalei. Nadar é pouco tempo, mas não é problema, eu sei nadar. Então eu falei, cara, vou me inscrever pra prova. Tranquilo. Tranquilo, né? Chamei um amigo, falei, bora. Ele falou, bora. Isso eu me inscrevi pra prova. E daí, nesse tempo, meio de pandemia, treinando, fazendo isso aqui, essa jornada toda, 2020. Só que aconteceu uma coisa. O G4 apareceu na minha vida. Nossa. Nesse meio termo. Esse meio tempo. E quem disse que eu continuei treinando? Treinei por muito tempo. Mas não treinei nem um décimo. Não façam o que eu fiz. Se for fazer uma prova, se prepara, faz direito e tal. E eu fui fazer essa prova. Eu lembro certinho de chegar uma pessoa na semana da prova e falar assim, pô, vou fazer a prova, não sei se eu vou terminar. A pessoa falou assim, ó, você só rela o pé aqui, ou de ambulância, ou com a medalha. Não existe outro caminho. Nossa. E esse foi meu pensamento durante a prova. O tempo inteiro eu falei, cara, eu só vou sair dessa prova se eu realmente não aguento. Tipo, cara, se eu precisar. Sim, nossa. Spoilers da vida. Primeiro quilômetro de natação, eu cortei o pé. Cortei o pé fundo. Em tese, eu deveria parar e dar ponto. Só que se eu parasse e desse ponto, não ia deixar eu continuar a prova. Ah, falei, foda-se. Botei a meia de compressão, fui pra bike, pedalei, corri com o pé normal. No dia seguinte, eu fui, o cara falou, não sei se vocês sabem, tem um período pra dar ponto. Passar desse período não dá pra fazer, no máximo é só fazer curativo e tal. Nossa. Mas foi um pouco disso. E o principal aprendizado foi aquilo que eu falei pra vocês mais cedo. Eu lembro dessa prova todos os dias quando eu penso que algo é muito difícil de fazer. No sentido de, pô, eu não consigo fazer isso. Eu falo, cara, esse dia eu consegui. Tava frio, eu quis desistir todas as vezes possíveis, eu tinha todas as desculpas possíveis. Eu cortei o pé. Sim, brother. E eu falei, não vou desistir. Então, como lição, cara, que daí eu acho que fica pra todo mundo é... Pega uma coisa, de verdade, pega uma coisa e fala assim, durante os próximos 3 meses, eu vou fazer tudo possível pra chegar no mais longe possível, pra alcançar essa meta, fazer o que te dá. Porque depois que você faz isso uma vez, cara, você nunca vai esquecer que é possível. E você não... Uma vez eu escutei um podcast, cara, um dos podcasts mais da hora, sobre o assunto que é... Tem um cara, eu não lembro o nome dele de cabeça, foi campeão de Fórmula 1. É a única pessoa quando você pega assim, do 14 a 20, se eu não me engano, é Hamilton. Tem um cara no meio que não é Hamilton. Só um. Vettel. Não, é o Vettel. Eu acho que não é o Vettel. Porque o Vettel, tipo, esse cara já tá... Ele só correu um ano, não, ele correu vários, mas depois que ele foi campeão, ele aposentou. Foi o que foi da Brown, junto com o Rubens Barrichello. Agora eu não vou lembrar. Acho que foi o Button. A gente pega aqui depois, vai ver. Mas daí tinha a lista e eu escutei um podcast desse cara. E esse cara falou assim... Eu entendi que, para eu ganhar do Hamilton, se eu quisesse ser campeão um dia, ele era muito melhor que eu. Se eu quisesse, ele entendeu todos os detalhes. Eu falei, eu ia ter que melhorar meu tempo em tanto, nessa pista, nisso. Então eu falei, fiz um plano para em um ano eu ser o campeão. Que foda. Para isso, eu descobri que eu ia precisar, porque o carro de Fórmula 1 é uma velocidade, ele está relacionado ao peso. Sim. E o peso, combustível, dá pra você calcular, e falou assim, cara, eu tenho muito músculo na perna direita e na perna esquerda. Eu vou perder o músculo da perna pro carro ficar mais leve e eu conseguir, tipo, melhorar os milésimos de segundo que eu preciso. Que foda, cara. E ele falou, fez isso por um ano e ele foi campeão naquele ano. Surreal. E daí chegaram pra ele e perguntou, mas por que você não foi campeão de novo? Por que você não continuou, ficou fazendo as coisas? Ele falou assim, cara, porque eu não tenho a disciplina que ele tem pra fazer isso mais de um ano. Eu queria fazer por um ano pra provar que eu era capaz e que se eu soubesse, se eu quisesse, seria possível. Foda. Mas eu não quero a disciplina pra fazer isso pra sempre nunca. Então acho que foi absurdo. Um pouco disso. Aí, que absurdo. Muito bom. Tá feito o corte. Muito bom, Perol. Então acho que fica o aprendizado. A gente já pegou esse aprendizado pra gente agora. Mas uma coisa que eu queria encaixar dentro disso. E hoje, Perol? Como que é a sua rotina, leitura? Como que tá isso hoje pra você? Como que isso... você traz hoje no seu dia a dia? Aproveitando, antes de eu responder a sua pergunta, que eu vou falar o que eu faço, você me deu a oportunidade sobre o clube. Isso. Vou fazer meu pitch aqui. Pra galera entender realmente como é que é o... O clube hoje é uma comunidade. Então, hoje eu toco o G4 Club. O clube é uma comunidade de empresários. Então, dentro do G4 tem 2 programas de comunidade no momento. Temos o Scale e o Club. O clube é voltado para empresários que têm uma robustez maior. Então, o clube é muito focado para você que já está num papel muito mais estratégico e está olhando o futuro da sua companhia.
Então, hoje o G4 Club tem mais de 350 membros. Eu gosto de falar que existem programas de comunidade que tem mais gente que o clube e existem programas de comunidade que cobram mais caro que o clube no Brasil como um todo. Mas não existe programa que tenha a quantidade de membros que a gente tem cobrando o que a gente cobra. Tipo, acho que... E o principal diferencial são as pessoas. Isso. Ao contrário de qualquer produto do G4 que você sempre tem uma cara, é o mentor isso, é o mentor aquilo, o clube, a cara são os membros. Então, o papel principal é... O empresário sabe o desafio que é a jornada solitária que a gente fala em todos os programas do G4. Então, o clube é o lugar para a pessoa que quer estar ali e quer poder ter outras pessoas para trocar em momentos difíceis. E a gente ajuda desde apoio de negócio, apoio em decisões de vida, conteúdo, experiência, fazer negócio. Então, esse é o foco do G4 Club como um todo. Trazendo, então, o que eu faço hoje? Então, por causa desse papel, eu gasto muito tempo aprendendo, como lidar com pessoas. Querendo ou não, sou um grande gestor de pessoas. Sim. Além do meu time, eu tenho que fazer a gestão de uma comunidade com 350 pessoas, que é um experimento social à parte. Então, gasto muito tempo com isso. Cara, eu tenho um prazer gigantesco de poder chamar de trabalho o que eu faço. E não é... Cara, sério, de verdade. Eu posso... Essa semana, eu vou passar 3 dias num resort trocando com os empresários mais fodas do país. Foda. Isso é, tipo... O que eu aprendo? Cara, eu faço Q&A com os mentores aqui do G4 nos programas. Então, as perguntas que vocês têm, eu posso fazer para qualquer um deles. Sim. Então, eu tenho uma dúvida de como gerir alguma coisa, eu pego meu celular e falo assim, putz, que mentor vai me ajudar? Manda um WhatsApp. Cara, pode me ajudar? Tô com esse desafio. Então, eu aprendo estudando, eu aprendo com esses caras. Eu gosto muito de audiobook. Eu acho que facilita a minha vida muito, principalmente. Sim. E é da época de triatlo. Porque quando você vai fazer triatlo, se você for fazer, fica a dica. Você gasta, cara. Vai ter que fazer. Você gasta muito tempo treinando. É surreal a quantidade de horas. Eu matava um livro por semana no Audible. 7 horinhas de treino. Porra, botava aqui, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu mesmo, Irene, só de anotação ali. Vou mandando áudio o tempo inteiro no grupo, escrevendo. Muito bom. Escutei esse podcast, insight é esse, tal. Então eu faço isso. Eu botei pra mim agora uma coisa que eu tenho feito faz mais ou menos 1 ano, cara. Eu tento sempre estar lendo um livro de ficção. Legal. Paralelo. Tipo, porque senão... Eu sou apaixonado por negócio, adoro estudo de caso, 1 milhão de coisas. Comprime um pouco, né? Mas se eu pego pra ler um estudo de caso 10 horas da noite, minha cabeça vai a milhão. Não vai, não Cara, dá. Real, não velho. dá. Isso é real. Eu pego o Kindle separado à noite do livro que eu tô lendo no dia a dia, porque senão... Eu faço a mesma coisa. Não Eu acho dá. que... E funciona super bem, Cara, então brabo. uso isso pra aprender. Acho que de forma geral é isso. E ter acesso aos programas todos do G4, né? Uma das melhores coisas de trabalhar aqui é... a galera paga um preço relativamente alto pra fazer todos os nossos programas. Eu posso assistir qualquer um deles, então acho que isso ajuda muito. Isso é muito bom, brabo. A gente tá numa das comunidades e a gente sabe que o que mais gera valor... Assim, não entendam mal, galera, mas as aulas são maravilhosas, mas o que gera valor mesmo é o acesso que você tem aos mentores, essa troca, né? Se tem algumas empresas, de repente, que você pode citar, não sei se pode, do clube ali, pro pessoal saber de qual que você tá falando? Cara, tem várias, mas é que o problema de eu citar é que daí um fica revoltado porque eu não citei eles. Não, real, mas a gente tem grandes players de mídia, grandes players de vestuário, varejo tem bastante, grandes players de construção civil, então tem de tudo um pouco. Não vou falar porque eu amo, sabe aquela história que eu amo meus filhos de forma igual? Se eu falar de 2, 3, os outros 300 e pouco vão falar, por que você não falou de mim e tal? Então, eu vou usar esse argumento de defesa. Deu essa carteirada aí, mas tá ótimo. E eu acho que um ponto bacana pra trazer, eu conheci o Rafa no G4 Scale e, a gente só começou aqui, né? Porque você teve essa iniciativa e a gente conversava e você me convidou para ser co-host. E acho que os benefícios, as conexões estratégicas vão muito além do que a gente imagina de ROI, de retorno. É muito rico isso, não tem, é intangível. E outro dia eu tava até para falar para você, Perol, tava conversando com uma pessoa que tinha acabado de entrar no Scale. E aí eu falei, não, porque eu não sei o que do clube. Ela falou, mas o que é clube? Aí eu falei, clube é o objetivo de todo mundo que entra aqui. Se outros membros do Scale ouvirem você falando isso, eles não vão gostar dessa frase. Mas eu acho que, cara, uma das coisas mais legais, se você é empresário, tá escutando a gente, faça parte de uma comunidade. Isso. Se quiser vir pro G4, melhor. Ficarei feliz, venha. Mas faz total diferença, cara. Porque na comunidade vão te puxar pra cima. Sim. Você vai olhar pro lado e falar assim, é sério que esse cara faz isso
fatura muito mais que eu, com muito, muito menos pessoas. Não, é fantástico. É outro nível. É outro nível. Eu sou apaixonado no Scale, cara. De novo, eu entrei para tocar comunidades, eu tocava produto Club Scale. E você vê ali como o Scale o poder que ele tem para o cara que está começando. Você poder trazer um desafio que você está tendo na tua companhia e pedir conselho de outras pessoas que já passaram pelo problema. Cara, eu não sei vocês, mas em tese, vocês não precisam usar o Google nunca mais para problemas de empresário. Zero. Você pega o grupo, pode ser do clube do Scale e fala, opa, queria saber sobre isso daqui. Alguém falar, sobre comissionamento. 3 pessoas levantam a mão, fala do jeito que faz. Sim. 2 levantam a mão e falam, cara, se você quiser conversar, eu estou à disposição. Sim. E eu posso te conectar com tal pessoa que já fez isso. Fato. Total. Isso é muito poderoso, porque eu já fiz parte de outras comunidades e, o G4 faz isso como ninguém. O time do G4 ali, né, as communities, elas que ajudaram, na verdade, a montar a mesa de Gaut, cara. Então, inclusive, a gente vai gravar um episódio especial contando como que a gente teve a ideia, como que eles ajudaram ali. A gente vai fazer esse episódio especial aí, porque, como eu disse, já fiz parte de outras comunidades, mas o G4... Eu tô ganhando nada não, viu, gente? Tô falando... Inclusive, usem o link de indicação. Tô tentando te ajudar a ganhar crédito, cara. Fala que você chegou no G4 por causa da mesa de Gaut. Aí, ó. Mas é isso, cara. E hoje, né, complementando ali a pergunta do Eric, como é que tá a tua rotina hoje? Cara, eu tenho um desafio que eu preciso gastar... Eu tento dividir, tá? 1/3 do meu tempo pensando em questão estratégica da comunidade, 1/3 do tempo tocando time e 1/3 do tempo fazendo relacionamento com o membro. Muito bom. Acho que basicamente, eu aprendi isso com alguns dos mentores, eu não lembro qual, vou ser injusto aqui, mas não lembro de cabeça quem foi, mas algum dos Q&As ele falou, cara, você precisa fazer isso. Por quê? Eu sou o cara que eles precisam ter essa representatividade de estou sendo escutado pelo resto da comunidade. Então, eu preciso escutá-los. Então, eu tenho que fazer almoço com frequência, eu tenho que ir nos eventos, vou inaugurar tal coisa. Vou inaugurar um busto na minha cidade. Beleza. Tu vai lá. Vou lá. Eu brinco que a minha semana é muito ou estar apertando a mão nos lugares, ou fazendo, às vezes, papel de... Por exemplo, a gente vem aqui na abertura de GE. A gente vem aqui no jantar e fala, oi, tudo bem? Vocês estão numa experiência do G4 Club. Então, tem um almoço do clube. Eu vou lá e falo assim, vocês estão num almoço que é parte de uma experiência de clube. Esses eventos... Daí tem a logística também do time. Então, como faz para tocar o time, toda a demanda, a gente está seniorizando muito o time, para que o time seja capaz. Como eu falei, não existe resposta pronta porque a gente está fazendo em comunidade. Sim. Não existe alguém que eu possa falar assim, esse cara fez assim, eu vou só copiar. E tá tudo bem copiar. Acho que uma dica para todo mundo que está escutando, a gente copia em coisas boas. Isso. E não existe resposta pronta, então tem que estar o tempo inteiro pesquisando, trocando com outras pessoas, outras comunidades, aprendendo, vendo coisa fora, então um pouco disso. E depois vem um lado também de, cara, como eu faço também para pensar para que caminho isso vai. Então a gente lançou o Clube V2 faz 1 ano. Depois que a gente lançou o Clube V2, a gente não duplicou ainda o número de pessoas, mas o faturamento mais que duplicou. E a gente pensou, peraí, agora está na hora de uma V3. Então como eu faço para garantir tudo que foi prometido no V2... e ir para uma V3. Quem eu consulto, quem eu entendo. E quando a gente fala de uma empresa de dono, o G4 é uma empresa de dono, né? Eu tenho que estar o tempo inteiro entendendo todos os stakeholders. Então, Thales, Alfredo, Nardon, Misa, os diretores, os C-levels, o que eles esperam do clube. E os membros. Eu pego tudo isso, monto um bolo e falo, é assim que tem que ser o produto. Então, hoje eu tento dividir a rotina dessa forma. Essa é a forma de ir crescendo 1% a cada dia, né? Bom demais. E, Perol, me fala uma coisa. O que te motiva hoje a fazer o que você faz e qual que é o teu goal, cara? Onde você quer chegar? Cara, eu nunca tive uma resposta muito clara para isso, tá? E às vezes é até um problema quando eu falo pro meu time de PDI, de desenvolvimento. Eu acho que se eu falasse que eu queria estar na cadeira que eu estou hoje, eu talvez nunca teria chegado nessa cadeira. O que eu aprendi todas as vezes toda vez que te entregaram um desafio, dê o seu melhor... E o under promise, over deliver, né? Tipo, prometa pouco, entregue sempre mais. Boa. Então, eu sempre busquei isso. Mas o goal principal, cara, hoje, o principalzão, assim, cara, como que eu construo um dos maiores cases de comunidade que existem no Brasil? Tipo, o G4 Club já é um dos maiores, na minha opinião. Mas como eu faço para, tipo, isso ser inegável? Tipo, as pessoas olharem e falar assim, não é possível que o G4 conseguiu. Porque, sendo muito transparente com vocês, os meus clientes, todos os meses... olham a fatura do cartão de crédito, veem o valor que eles pagam no clube
e pensam, isso vale a pena ou não? Não é igual um Smart Fit, o Netflix, que você fala, deixa ali, eu não vou commodity sentir. ali, né? Não, eles sentem. Sim. Eles sentem o valor que está sendo pago. Então, todos os meses eu me pego falando assim, essa pessoa tá vendo valor na comunidade? Então, cara, como eu faço para criar esse produto? Que é algo que não existe. Então, quem eu preciso escutar, quem eu preciso melhorar. E eu acho que o tesão de ver esse número, de ver esse número aumentar, de conseguir aumentar a quantidade sem perder a qualidade, sendo personalizado, como balancear essa equação, cara, acho que esse é o tesão assim do negócio hoje, que é o propósito do momento, assim. Porrada. Brabo. Excelente. Vamos pro bate-bola, Rafa? Bora, a gente vai pro bloco final agora. Perol, vamos te fazer umas perguntinhas aí. Vambora. Preparado? Eu vou acrescentar uma. Boa, vai Vou lá. trazer aqui agora, que me veio no meio da conversa. Você falou muito sobre disciplina, então, Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Disciplina, cara. Cristiano Ronaldo, cara. Então, Mas é Cristiano Ronaldo, mas vai fazer uma pelada. Quem que eu quero no meu time? Põe o Messi, por favor. Bota o Messi. Bota o Messi. Na Vou hora. jogar a temporada inteira? Pô, acho que Cristiano Ronaldo e tal, Ronaldo. mas... Pô, fechou. Você falou na hora, veio o Cristiano Ronaldo, então eu falei, vou trazer isso à tona. E aqui agora, ô Perol, qual foi o maior tapa na cara na vida que te fez virar a chave, assim, profissionalmente? cara, G4 Educação, primeiras semanas de janeiro 2023. 2023, se eu não me engano. 2023, faz 2 anos. 2023, quando eu fiz uma entrega, achei que tinha sido animal. No dia seguinte, me chamam numa sala, dá uma red flag e fala: se você não melhorar o seu comportamento, eu vou ter que te desligar. Simples e prático. Caraca. E é a anotação que eu tenho no meu celular até hoje. Você já era líder, não? Já era. Eu sempre fui head aqui no G4. Sempre foi head. O que foi mudando é o tamanho da cadeira e o escopo de atuação. Caramba, me tomou uma red flag como líder é doído. Não, demais. E tipo, é aquela história, né? Você sempre quer argumentar, você sempre vai falar assim, pô, mas tal pessoa não fez o dele, não sei o quê, tal. Tipo, Problema sendo teu, muito né? sincero, nessas horas, foda-se. Foda-se. Tipo, nessa hora é, tipo, beleza, é você. O que você não fez? O que você vai deixar de fazer? Então, foi aquilo que eu falei pra vocês. É lembrar da situação e falar assim, eu nunca mais quero que isso aconteça. Eu nunca mais... E eu tava conversando com outra pessoa, eu falei assim, cara, naquela época, se o G4 chegasse pra mim e falasse, não, cara, a gente vai... Nem pode, né? Mas a gente vai reduzir teu salário, fazer 1 milhão de coisas, eu botaria uma coisa. Eu só sairia daqui o dia que eu provasse que eles estavam errados. Sabe aquele sentimento de falar assim, cara, eu sou muito melhor que isso aqui, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Então, mexeu muito assim comigo. Eu lembro da sala, eu lembro do dia, eu lembro do sentimento pra depois, lembro tudo, assim. Foda. Show. Então, a próxima aqui, Perol. Qual momento profissional você viveria novamente? Profissional, É que você já passou. Black Friday de 21. Boa. Do vídeo. Volta aí, ó. Não, eu acho, cara, ali... Porque são coisas que não acontecem mais. Hoje a gente faz uma baita estrutura, é uma experiência diferente, mas pessoas tiverem a oportunidade de pegar uma empresa na época de crescimento, que tá todo mundo junto, focado em um objetivo e dedicar... Não tem preço isso. Cara, não tem preço. Você lembrar e não é a minha de sei que lá... Não, é a Black Friday de todo mundo. Então, eu lembro dessa sensação, eu lembro da galera, tipo, das coisas simples. Desde o dia, cara, não tem café no escritório, ninguém... Pô, era feriado, esquecemos de avisar pro time de facilities que a gente ia trabalhar. Você acha que nem tinha time de facilities na época? Daí, a pessoa do café não foi. Cara, te vira, vamos aprender a fazer... Tipo, aprender a fazer café não, todo mundo sabe, mas... Pô, comprar café mas de um sabe o que eu jeito, aprendi então. nesse dia? Eu não sabia ligar fogão de indução. Porque o fogão do escritório lá da casa era de indução. É de indução. Daí eu tive que fazer esquentar. Cara, de novo, desde as pequenas coisas até os momentos ruins, até as comemorações. Então eu voltaria nesse momento. Bate Show. uma saudade, né? Ah, muito. Quando era pequenininho. Pequenininho assim, né? Tava, porra... Não, mas comparado a hoje, Sabe uma coisa que é muito legal pra vocês? A gente foi visitar uma empresa em Belém. Depois eu conto pra vocês no off os detalhes. Mas a gente visitou uma empresa em Belém que fatura 5 bi só servindo a região metropolitana de Belém. Eles têm Caramba. 35% do market share da cidade, se eu não me engano. Foda. Coisa assim. E daí o fundador, 80 anos, foi fazer uma palavra com a gente. A gente foi visitar eles lá, né? Pelo clube em Belém, começo de julho. O fundador virou e falou assim, sabe o maior erro das pessoas que trabalham em empresas hoje? As pessoas acharem que todo mundo tem que ter o mesmo amor que você tem.
Então, a pessoa que chega... Ele falou assim, o meu filho não vai ter o mesmo amor que eu tenho por isso aqui. O meu neto não vai ter o mesmo amor que o meu filho. O meu bisneto não vai ter o mesmo amor que o meu neto. Porque eles não construíram isso daqui. Sim, sim. Então, cara, é muito errado eu achar que as pessoas que entraram agora no G4, vendo a estrutura do hub, todos os prédios, o andar no Terra, todas as coisas, valorize as pequenas coisas igual a gente valorizava. Então, ter isso aqui, tipo, entender que vai ser diferente e aprender a viver o diferente, que o diferente também é legal, acho que faz toda a diferença. Total. Eu aprendi com um mentor uma vez Fantástico. que são várias motivações. Cada pessoa tem uma motivação diferente. Cada cargo tem uma motivação. O fundador, uma motivação diferente. O CEO e o C-Level são uma motivação diferente. Os sucessores é outra motivação. Funcionário, etc e tal. Mas falando de legado, Perol, quando você olha assim para daqui a 30, 40, 50 anos, aí de repente vai ter o nome lá, Perol Gomes. Pelo que você quer ser reconhecido? Cara, quero ser reconhecido... Boa pergunta. Acho que, por ter sido, sei lá, um bom familiar. Daí pode ser pai, irmão, marido, qualquer uma das coisas. Eu não espero daqui a 30 anos ter a vida que eu tenho hoje. Acho que são momentos de vida. Sim. E eu espero ter feito coisas legais. Uma das coisas que eu mais me cobro é... Poxa, eu gostava tanto quando eu tinha essa liberdade, fazia essas coisas. Então, no fundo... Eu lembro de muitas mensagens e eu guardo boa parte delas. Então, gostaria de ter contribuído na vida das pessoas. Então, quando você chega pra mim e fala, cara, assisti teu TEDx, ficou marcado disso. Ou um empresário fala, cara, eu tava num board, tal pessoa falou isso, eu guardei essas coisas. Então, ter isso pra mim faz toda a diferença. Tipo, então eu quero ser lembrado por alguém que ajudou as pessoas. Porra, que maneiro, Pode ser no pessoal, pode ser no negócio... mas de alguma forma impactou de forma positiva. Deixou uma... Quando você lembra do Perol, teve uma vez, cara, a Sophie Staves falou isso pro Alfredo. E ela falou assim, o maior elogio é alguém te ligar quando precisa de ajuda. Que você se tornou referência naquele assunto. Nossa, sim, cara. Tipo, cara, quando alguém tocar o telefone e falar assim, putz, Perol, tô precisando de uma dica sobre tal coisa, você pode me ajudar? Tipo, essa é uma boa forma, eu acho, gostaria de ser lembrado. É um bom elogio, né? E se fosse pra você escolher alguém pra você bater um papo agora, assim, alguém... da vida profissional, que tá vivo, agora aqui na sua frente. Quem que você escolheria? Sentar aqui na mesa de Gaut. Só você e ela. Cara, tem um livro que ele é pouco conhecido que chama Vencer. Então, são 2 livros. Tem o Vencer e eu não lembro o nome do outro. É o Winning e o outro eu não lembro. É um cara que chama Tim Grover. Ele foi o treinador do Jordan e, se eu não me engano, do Kobe. Porra. Jordan, Kobe mais alguém recentemente. Gostaria de conversar com esse cara. Eu acho que foi um dos livros... Tem 2 livros que mudaram muito a minha forma de pensar. Um é esse Vencer, que é animal. E um que chama Grit, Garra, em português. Pior nome possível pro livro em português. Mas, cara, ele muito moldou, tipo, aquela história do talento não serve pra nada se você não fizer as coisas. Mas eu chamaria o Tim Grover. Acho que deve ser, tipo, animal, assim. Fala assim, cara... Porque ele fala... O Vencer fala uma coisa que todo empresário passa, que é como é o dia depois da vitória. Tipo, cheguei naquela... Bati a meta, e agora? Tipo, Michael Jordan foi campeão, e agora? Ganhou 3 anéis, e agora? Kobe sempre falou isso. O livro Tipo, do Kobe fala muito disso. Cara, esses caras são o tempo inteiro indo pro inferno e voltando. Sim. Tipo, venci, e agora? Tipo, aquela depressão, assim. Pra melhorar mais ainda, melhorar e Gostaria de melhorar. conversar com esse cara. Porra, brabo, Esse animal. brabíssimo. Fantástico. Perol, como que a gente encontra você nas redes sociais? Cara, a parte boa de ter um nome estranho. @Peirol. Não tem segredo nenhum, cara. Tá aí, @Peirol galera. no Instagram. @Peirol. Só ir lá, manda uma mensagem. Segue aí Será um prazer conversar com vocês. o brabo. Porra, gostei, hein? Cara, um prazer falar Gostaram? com o Perol. E outro dia eu falei pro Perol, falei, cara, assisti lá o seu TEDx, você tava, né? Sim. Aí você trouxe isso, né, cara? Agora você falou sobre o legado, você falou assim, pô, ganhei minha semana você falando que agregou de alguma forma. Então, uma honra ter você aqui com a gente, Perol. Eu que Maravilha. agradeço vocês, cara. Obrigado, por favor. obrigado mesmo. Obrigado por fazer parte do Scale. Obrigado junto. por usar o Hub, cara. Esse espaço aqui, usem mais. Gravem isso aí. mais podcasts aqui e voltem sempre, por favor. Tamo junto, galera. Segue a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube e Spotify. É só a mesa de Gaut. Se inscrevam no canal, ativa o sininho. Me sigam também, Rafa Gama. Em qualquer lugar que você colocar aí, Rafa Gama com PH, eu vou estar lá. E
@eric.pmarques. É horrível mesmo ali a nomenclatura, mas a gente vai colocar aqui embaixo na descrição. Tá tentando mudar, mas é isso. É isso. Gente, mais uma pra conta. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima. Falou. Valeu, senhores.